Por épocas, as ressonâncias de Schumann forneceram o pulso orquestrador para a vida no planeta. Porém agora, o próprio coração do planeta está em perigo pelo uso hostil de técnicas que modificam o ambiente ou interferem na dinâmica, composição ou estrutura da Terra. Venha conferir os nossos livros sobre temas diversos já abordados aqui no canal, como ensinamentos metafísicos, a relação entre a mente e o universo, sabedoria universal e muito mais. Acesse a nossa página www.poderdoeusuperior.com e adquira já o seu. Assim como no corpo humano, existe um batimento cardíaco planetário, que é o sistema de condução fundamental para toda a vida na Terra. Porém, esse ritmo ambiental está sendo comprometido por manipulações humanas da ionosfera por uma tecnologia chamada de HAARP. Embora seja afirmado que o intuito de HAARP seja a descoberta de novas correções dos efeitos ionosféricos em sistemas de navegação ou comunicação, pesquisadores alegam que HAARP pode ser usado para a comunicação submarina e possíveis aplicações de guerra climática para a sondagem geofísica a fim de encontrar depósitos de petróleo, gás e minerais e até para o controle mental da humanidade. O HAARP, localizado no Alasca, é composto por cerca de 180 polos que compõem uma única antena e existem sistemas menores em vários locais do mundo. Essa grande antena emite energia de radiofrequência para uma região superior da atmosfera, chamada de ionosfera. A ionosfera é caracterizada por uma grande população de elétrons e íons livres e pode ser imaginada como uma bolha de sabão espessa que age como uma membrana e um escudo de carga elétrica natural ao redor da Terra, protegendo-a das radiações. A instalação do programa HAARP permitiu a produção de distúrbios sem precedentes na ionosfera. Basicamente, tudo isso é feito transmitindo ondas de rádio superpoderosas para a ionosfera, aquecendo essas áreas e elevando-as. Quando essa radiofrequência atinge a ionosfera, ela tende a fazer com que as partículas subatômicas internas se movam mais rapidamente e isso aumenta a sua temperatura, de modo que a temperatura pode ser elevada para 1600 graus ou mais, o que normalmente é o que o Sol faz com essas partículas. Quando essas ondas de rádio penetram na ionosfera, isso a estimula, criando ondas de frequência extremamente baixa que podem se mover por grandes distâncias através da atmosfera inferior, e essas ondas eletromagnéticas voltam para a Terra e penetram em tudo, até mesmo em uma pessoa. A ionosfera da Terra tem uma quantidade enorme de energia
e as menores perturbações em nossa atmosfera podem causar rupturas dramáticas no curso do nosso destino geofísico. Segundo o cientista Patrick Flanagan, há 8.000 tempestades acontecendo em toda a Terra a qualquer momento, ou seja, há milhões de amperes de eletricidade sendo despejados na Terra na forma de relâmpagos, e a tecnologia HAARP poderia criar um efeito de gatilho. Isso significa que quando a ionosfera é usada como uma mídia de transmissão, não apenas estamos refletindo o sinal, mas estamos o amplificando, fazendo com que ele se torne centenas de milhares de vezes mais intenso do que teria sido de outra forma. Em outras palavras, quando a onda de rádio é carregada continuamente na ionosfera, a energia não está sendo apenas enviada, mas também um caminho está sendo fornecido para que a energia volte da ionosfera, e isso pode criar descargas massivas de raios maiores do que qualquer coisa que já vimos neste planeta. Hoje temos uma série de tecnologias além de HAARP, como satélites e outros aquecedores da ionosfera, que são colocados em locais estratégicos em todo o mundo, criando distúrbios como buracos que abrem o casulo frágil da evolução humana e planetária. O próprio Sol está em um ciclo de aquecimento e resultados científicos sugerem que o Sol produziu cerca de 0,05% mais radiação por década desde o final dos anos de 1970. Essa produção crescente de radiação solar significa ventos solares mais fortes varrendo a atmosfera superior da Terra, excitando-a e ionizando-a com partículas carregadas, e quando bombardeada com a produção solar máxima, a temperatura da atmosfera superior dobra. Muitos dos conceitos empregados para as funções de HAARP vêm dos escritos do físico e inventor Nikola Tesla. Durante os seus experimentos para a transmissão de energia em Colorado Springs, Tesla gerou enormes tensões elétricas de várias centenas de milhares de volts, com as quais ele foi capaz de gerar raios artificiais. Tesla descobriu que com cada um desses flashes, ondas de rádio de frequência extremamente baixa são emitidas, que podem penetrar na Terra quase sem resistência. Assim, ele descobriu a frequência de ressonância eletromagnética da Terra. As ondas de frequência extremamente baixa são ondas eletromagnéticas com frequência na faixa abaixo de 100 Hz. A descoberta de Tesla ocorreu quase meio século antes que o físico Winfried Otto Schumann notasse por acidente esse mesmo efeito de que toda descarga de energia entre a ionosfera e a superfície da Terra produz como subproduto ondas de rádio de frequência extremamente baixa que são capazes de entrar em ressonância com a Terra. Essas ondas não apenas podem penetrar na Terra, mas também se amplificam no processo, resultando na formação de ondas estacionárias poderosas que podem permanecer estáveis por longos períodos de tempo. A ressonância de Schumann fornece um pulso de orquestração para a vida em nosso planeta, e essa onda estacionária é recarregada continuamente como um toque de um sino por um raio.
Existe uma relação harmônica entre a Terra, a nossa mente e o nosso corpo. Os ritmos e pulsações do cérebro humano espelham as propriedades ressonantes da cavidade terrestre, que funciona como um guia de ondas. O nosso cérebro é essencialmente receptivo a duas faixas de frequência fisicamente mensuráveis, e uma delas é a faixa de micro-ondas, que também é usada para telefones celulares, e a outra é a faixa de ondas de frequência extremamente baixa. Quando a ionosfera é aquecida e transformada em um espelho eletromagnético, ondas de frequência extremamente baixa podem ser usadas para afetar toda a superfície da Terra. Desta forma, alertam os críticos, pode-se transmitir padrões de doenças, influenciar o clima, desencadear terremotos e até mudar o polo magnético da Terra eletromagneticamente. O conhecimento preciso dos campos eletromagnéticos permite o acesso aos processos neurocognitivos complexos associados ao ser humano, à consciência e à memória. Os seres humanos têm bandas diferentes de ondas cerebrais na faixa de frequência extremamente baixa, e quando o cérebro é irradiado com frequências correspondentes, a partir de uma certa intensidade, padrões alterados de ondas cerebrais são forçados, perturbando as funções neurológicas e físicas. Isso significa que o aumento da radiação artificial pode obscurecer o estado de consciência das pessoas e torná-las mais receptivas às influências sugestivas normais da vida cotidiana. Pesquisadores sugerem que, usando ondas de frequência extremamente baixa, palavras e imagens podem ser transportadas diretamente para o subconsciente, e estudos científicos já puderam comprovar a possibilidade da influência eletromagnética remota. Na área médica, impressões sensoriais e até palavras inteiras podem ser induzidas artificialmente através da transmissão de pulsos de micro-ondas diretamente no cérebro de pessoas surdas, para que esses pulsos possam ser ouvidos novamente na comunicação. O efeito de espelho da ionosfera significa que um sinal de transmissão pode ser enviado para qualquer lugar da Terra com precisão extrema. Os nossos pequenos ajudantes móveis são aqueles espiões que carregamos conosco voluntariamente, porque todos os telefones celulares podem ser localizados a qualquer momento e muitos até podem ser usados como microfone de vigilância por controle remoto, mesmo que os tenhamos desligado. Sabemos pela tecnologia de rádio que a frequência de transmissão de um transmissor atua apenas como uma onda portadora na qual a informação real é impressa pela primeira vez. Por exemplo, se você sintonizar o seu rádio em 94 MHz, na faixa de frequência muito alta, você não ouvirá apenas um único tom, mas um programa de rádio completo com voz e música. Esta informação é transportada do transmissor para o receptor com a ajuda da onda portadora de 94 MHz, onde ela é convertida novamente em um sinal audível. Porém, nada pode ser ouvido do programa de rádio no meio do caminho.
Todos nós caminhamos por um emaranhado de ondas todos os dias sem perceber, e isso ocorre porque as frequências de rádio usuais estão em uma faixa a qual o cérebro humano não é receptivo. Por outro lado, se você imprimir informações em uma onda de frequência extremamente baixa na faixa alfa, que é a faixa de frequência relacionada à hipnose e à sugestão, é possível fornecer informações imperceptivelmente diretamente nos cérebros de milhares de pessoas. Nós somos fundamentalmente eletromagnéticos e não seres químicos, e assim, a interação das ondas é um determinante-chave da estrutura biológica e do funcionamento ideal. Os biosistemas são sensíveis a campos eletromagnéticos naturais e artificiais, e perturbações em campos ambientais podem induzir mudanças em organismos informados por esses campos. Isso significa que os campos eletromagnéticos afetam as nossas mentes, a estrutura celular e genética, os nossos ciclos de sono e sonho, as nossas emoções e talvez até mesmo o nosso espírito. Atualmente, nós estamos sendo constantemente banhados por ondas de frequência extremamente baixa como o smog eletrônico. Essas ondas podem ser mortais para qualquer forma de vida biológica, pois elas alteram a frequência normal dessa forma de vida, causando doenças graves, incluindo pensamento irracional, incapacidade de concentração e fadiga crônica. Existem vários dispositivos projetados para se proteger de qualquer radiação, mas também algumas dicas que cada um pode implementar por si. Leve consigo apenas o seu telefone celular em uma caixa de metal, e aqueles que sentem que estão sendo observados mesmo sem celular, para não ser pego pelo radar que filtra os objetos estáticos ao seu redor, mergulhe na multidão por alguns minutos, já que o computador vai perder o seu sinal pela interferência com tantos outros sinais humanos. Tente manter o domínio da sua própria consciência, alterando a faixa de frequência das suas ondas cerebrais. As ondas cerebrais gama em 40 Hz são a frequência ideal do funcionamento cerebral, e em um estado gama, o cérebro é capaz de processar quantidades incríveis de informação muito rapidamente, de lembrá-las e recuperar a memória posteriormente. Em um estado gama, o nosso cérebro funciona com alta eficiência e não pode ser mais influenciado, já que ficamos em um estado alto de alerta, de atenção aguçada e de plena consciência. Quando não se está consciente, não se vive mais no agora, e assim sofremos de cansaço crônico e da falta de motivação, e fazemos as coisas de forma automática e inconsciente. Quando as pessoas não estão mais totalmente despertas e alertas, elas vagueiam pela vida sem sequer suspeitar que algo está errado. Elas são inundadas por inúmeros pensamentos que enfraquecem assim a sua atenção. Elas se degeneram em autômatos trabalhadores e consumidores que não são capazes de pensar mais no desenvolvimento humano, na evolução e no significado da vida. Para praticar a consciência desperta, sempre observe os objetos ao seu redor, tentando compreender a sua tridimensionalidade, e dessa forma,
você suprime os pensamentos desnecessários e sem importância e direciona constantemente a sua atenção para o presente. Você faz isso deitado, sentado, em pé e andando, em todos os lugares e com todos os objetos que você vê. Todas as noites, descarregue a energia eletromagnética acumulada durante o dia, e isso pode ser feito, por exemplo, com um escalda-pés feito de água salgada. Outra forma é sentar-se diretamente no chão o máximo possível e andar descalço do lado de fora, não no apartamento. Tente sempre relaxar, respirando com foco no abdômen, já que um relaxamento contínuo e alerta é muito importante para dominar a própria consciência. Como sistemas vivos são sistemas abertos, não podemos traçar a linha entre onde os nossos limites terminam e onde começa o limite do domínio não vivo. A atmosfera é essencialmente viva, transmitindo um tipo de consciência a todos os seres vivos, e como a Terra é um organismo vivo em geral, não algo que está realmente fora de nós, o planeta é realmente uma parte íntima de quem somos, e quando destruímos, destruímos a nós mesmos. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.